Mostrando a Cara. Oferecimento Estúdio Conceitual. Tudo no mesmo lugar. É o Bicho Mostrando a Cara começa agora e traz uma entrevista animal para você. Ficou curioso? Você acha que é um metaleiro? Você acha que é Dilma? Não, não é não. Sai daí não, porque Mostrando a Cara começa agora. Mostrando a Cara, o seu programa de entrevista está começando. Está começando com essa profissional maravilhosa. Essa mulher que ela acabou de me lembrar que eu disse que ela foi a veterinária da Arca de Noé. É por isso que hoje o planeta tem bicho. Falamos de doutora Rosemary Rossoni Batista Domingos. Rosemary Rossoni Batista Domingos. Que trabalha até os domingos, né? Foi horrível. Com certeza, essa. foi. Horrível, foi péssimo. Piadinha horrorosa. Eu não sei como é que esse entrevistador sobrevive, é horrível. Vamos lá. Rose, quem é você? Então, eu nasci em Aracruz. Aracruz? Aracruz. Tá, vivi lá até os 9 anos de idade. E seus pais, o nome deles? o nome da minha mãe é Elzalina Rossoni Batista. Elzalina. E seu pai? Carlos Batista. O que fazem? Eles estão vivos? Mamãe está. Mamãe completou 90 anos. Caramba. Agora, dia 3 de janeiro. Você tem uma perspectiva maravilhosa, Tem. Né? Ela tem uma cabeça maravilhosa. Não leva mal não, mas é você que cuida dela? Não, é meu irmão. Porque você é minha médica, tá? Já te falei isso. Eu sou a conselheira para assuntos médicos da família. Apesar de ser médica veterinária. 90 anos. Recém-completado, dia 3 de janeiro. Seus pais faziam o quê? Então, papai é militar, né? Era militar. E quando houve o golpe, né, em 64, cerca de 4 anos depois ele saiu da polícia, tá? E começou trabalhou na Aracruz, na antiga Aracruz Florestal. E com o passar do tempo a gente teve uma sorveteria no quintal de casa, que era super conhecida na cidade. Em Aracruz? Em Aracruz. Qual era o nome? Era um nome bem simples, né? Picolé do Bom, né? Aquelas coisas. Picolé do Bom. É. Que coisa boa. Então, e assim, as lembranças que eu tenho dessa época são excelentes, porque a gente tinha um quintal imenso. Você tem irmãos? Eu tenho 7 irmãos. Você mais 7? Eu e mais 7. Seu pai tinha tempo, sua mãe também, né? Também, os tempos eram outros. Não tinha programação de TV, não era muito boa, não tinha Mostrando a Cara. Com certeza. Eles mostravam outra coisa. Mas, Rose, foi outra péssima. Mas... e você já gostava de bicho? Isso foi uma vocação de infância? Papai tinha uma relação com a natureza muito interessante, assim. Mamãe falava que cada casa que a gente mudava, ele deixava uma horta e deixava uma pequena criação. Isso é fato, porque papai, como era delegado, eles mudavam muito, né? Mamãe não tinha apego nenhum a móveis. Seu pai foi delegado de Aracruz? Não, ele foi delegado em várias cidades. Tanto é que é uma piada de família, né, que cada filho nasceu num lugar diferente. Ele ia Mas mudando, da mesma mãe? Da mesma mãe. Né? Então, a mamãe não tinha grandes apegos a móveis, a objetos, porque eles tinham uma coisa de nômade, realmente. Né? Mas essa coisa de que... Ele era designado pelo trabalho dele, né? Delegado de Polícia Civil. Não, Polícia Militar. Delegado, Polícia Militar, tinha delegado? Tinha isso. A época do militarismo no Brasil. Mamãe conta que a delegacia era dentro da casa dela. As células eram dentro da casa. Que coisa boa. Como que convive agradável? ela tinha... Mas assim, na época era ladrão de galinha. Ele nunca prendeu um assassino. Era ladrão de galinha e de cavalo. As coisas mudaram. Eram completamente diferentes. E ela servia as refeições para os presos. Meus irmãos que levavam até os presos, né? Com o tempo foram mudando. E você, então essa coisa vem do seu pai, você herdou. Só você, tem mais irmão, o que faz? Fala o nome dos seus 7 irmãos. Meu irmão mais velho chama-se João Carlos, ele também foi militar, né? Ele hoje é aposentado. Tá? A minha irmã mais velha foi enfermeira, que chama-se Regina Célia. Tá? É aposentada? Ela é aposentada, tá? Eu tenho outro irmão que mora em Colatina, chama-se Carlinhos, a gente chama de Carlinhos, é o Carlos Roberto, ele tem uma pequena empresa, né? Tem uma outra irmã que é a Tânia, e ela é dona de casa. O outro irmão é o Antônio Carlos, que a gente chama de Toninho, ele também tem uma pequena empresa, tá? E a Rosângela, que hoje ela trabalha no restaurante do meu sobrinho.
Tá? Ela ajuda. E meu irmão mais novo é o Luiz Carlos, ele também está aposentado. Né? Eu tenho uma diferença muito grande entre mim e meus irmãos. Eu sou a caçula, eu nasci 8 anos depois do último irmão. Então você não teve irmãos, teve tios? Mais ou menos por aí. Foi muito mimada? Extremamente. Coisa Papai, boa. então, me mimou muito. Ele tinha todo orgulho, ainda tinha conseguido. Opa, consegui! Rose, e aí vem do seu pai, então, você acha ser esse gosto eu acredito pelos que animais? Sim, porque assim, em casa nós tínhamos cachorro, tínhamos gato, tínhamos galinha, e eu vivia... E tinha os ladrões de galinha e tinha os ladrões também? Dessa época papai já não... Ele trabalhava na Cruz Florestal e a gente já tinha sorveteria. Então assim, eu vivia nesse pequeno mundo, né? Então, o que eu tinha de estimação era uma galinha. Né? Uma galinha que não tinha asa esquerda nem olho esquerdo. Eu tenho muitos amigos que têm galinhas de estimação. Tem outros que têm bandidos de estimação. Então, tá. Então, mas eu tinha essa galinha de estimação, eu cuidava dela. Como era o nome dela? Ela não tinha nome, mas assim, pra você ter uma ideia, a galinha morreu de velha. Era proibido encostar a mão na galinha. Mamãe fala que eu pegava pequenos gravetos e fingia que estava dando injeção nas galinhas, no cachorro. Então tinha, né? Só para um adendo, nós tivemos um galo de estimação. Um dia a situação apertou, minha mãe cozinhou o galo. E aí? Com uma choradeira na mesa, 7 filhos, ninguém comeu o galo, sobrou o galo. Claro, matou nosso bichinho de estimação. É bem complicado. Foi maldade, isso. mas minha mãe precisava. Ela tinha, filhos, tinha os motivos dela, né? Então, e eu fazia também uma certa tortura com os gatos que eu tinha, porque eu fazia bandagens, eu coloria as bandagens com mertiolate, que na época o mertiolate era colorido, né? Eu fazia bandagens e engessava os gatos. Treinando para uma profissão que você ainda não sabia. É engraçado, assim, porque eu tenho inclinação para artes plásticas também, eu pinto, mas em um certo momento, quando eu tinha 16 anos, eu precisei tomar uma decisão. Né? E a veterinária falou mais alto. Ou você é um artista pobre, ou ganha um pouquinho de dinheiro, por quê? Então, mas foi vamos dizer assim, uma encruzilhada que eu tive que tomar uma decisão. Né? Eu optei por veterinária, eu entrei na faculdade muito jovem, entrei com 17 anos. E fez aonde? Estudou? Eu fiz na Universidade Federal de Viçosa. Viçosa. Me formei com 21 anos, me formei extremamente jovem também. Você é casada? Sou casada, tenho 2 filhos. Qual é o nome do marido? Ele ainda existe, está vivo? Ele ainda ele é citável? Ou não? Não. Aquele filho do mar, sabe? Não. Meu marido chama-se Marcelo, ele tem uma academia de hidroginástica e natação. Como é o nome da academia? Pode fazer comercial também. Vitória Aquasolo. Vitória? Aquasolo. Fica aqui em Bento Ferreira. Em Bento Ferreira. Fica em Bento Ferreira. Tá? Academia de hidroginástica. Hidroginástica e natação. É só para velho e criança. Basicamente, não então vai gostar disso. Eu já posso ir, eu já posso. Então, ele está diversificando agora, colocando yoga, colocando karatê, né, colocando outras coisas também. E tem 2 filhos, o Matheus, que está terminando o curso de engenharia química, está no último ano, né? E o Rodrigo, que está, esse ano, decidindo qual o rumo que vai tomar na vida. Quantos anos tem o Rodrigo? O Rodrigo tem 17. Tá Matheus e Rodrigo. Matheus e Rodrigo. 2 orgulhos, 2 alegrias ou 2 problemas? Não, são muito centrados, são muito tranquilos, muito tranquilos. Rodrigo puxaram a mãe ou puxaram o pai? Eu acho que é uma mescla dos dois. A mescla. Né? O Rodrigo... assim que eles foram feitos, né? Com a mescla dos dois. Com certeza. E aí seguir a receita deu certo. Eles têm, assim, eu acho que uma coisa que eu ensinei para eles foi a questão da compaixão, porque quando você lida com animais, você exercita muito isso. Você tem que aprender isso. Foi uma coisa que, quando eu saí da faculdade, eu não tinha essa noção. Né? Porque quando você está na faculdade, é uma coisa muito técnica, né? Você aprende a tratar de doenças. E mesmo assim, a faculdade veterinária ainda é uma, vamos dizer assim, ainda precisa galgar alguns degraus. Né? A gente vive no modelo antigo ainda. A profissão de médico veterinário abrange N profissões. Especializações, seria? Eu nem digo, não, porque, por exemplo, o médico veterinário pode cuidar de clínica de bovinos, clínica de equinos, ele vai trabalhar com produção de suinocultura, avicultura, laboratório, inspeção de carnes. Como medicina, ele pode ser pesquisador ou se dedicar a um grupo específico, a idosos, que é onde eu me enquadro hoje. E a medicina veterinária que cuida de animais, de pequenos animais, está tomando uma proporção à parte. Porque hoje a gente está fazendo uma clínica médica muito próximo da clínica médica humana. Mas eu já fui tratado por veterinários. Eu tenho uma cadelinha que teve que fazer acupuntura por causa da coluna, e ela aproveitou e fez a acupuntura da minha secretária em casa, no joelho também. Então, o veterinário é uma medicina que ele pode, inclusive,
num primeiro momento, ajudar, orientar e até salvar vidas humanas? A gente não tem tanta especialização assim, né? Por intuição, muitas vezes a gente pode ajudar. Tem muita, por exemplo, eu utilizo na minha prescrição diária muito remédio humano. Então, por tabela, a gente acaba tendo uma compreensão maior do corpo humano. Né? Veterinária é profissão ou vocação, ou os dois? Eu conheço pessoas que são totalmente por vocação, né, que é o meu caso, né, que é uma coisa meio visceral, e tem aquelas pessoas que são mais frias, que geralmente são que são as pessoas que trabalham... Primeiro diz o preço, não olha nem para o animal. Não, tem pessoas que trabalham com produção, né, trabalham com suinocultura, com avicultura, que é produção para alimentar as pessoas realmente. Então, imagina um veterinário que trabalha com produção ter pena do porquinho lá. Essa dissociação precisa acontecer, senão o trabalho não acontece. Até no meu trabalho como médica veterinária, como clínica de pequenos animais, essa dissociação, esse distanciamento também precisa acontecer, porque senão a gente padece. E você sofre muito com o bichinho, Rose? Olha, eu tenho anos de terapia já. Né? Eu preciso fazer terapia. Preciso. Eu acho que é essencial para quem lida com emoções humanas e para a própria emoção do animal, você precisa aprender que a dor não é sua. Até para você poder ajudar o outro. Rose, porque se você entra na pele do outro, acabou. Você se formou em que ano? Eu me formei em 1991. E começou aonde seu trabalho? Eu comecei na clínica junto com o Dr. Franco, né, o Franco da JCM aqui, né? E logo depois eu comecei a caminhar sozinha, montei a minha primeira clínica, não deu certo, fui trabalhar em outra clínica. Eram outros tempos, não tinham tantos animais, era um luxo muito grande. A gente trabalhava mais. Sério? Porque tinha menos veterinários. Hoje está muito pulverizado. Pulverizado. Mas também existem muitos mais pessoas têm animais. Por exemplo, o nicho de mercado hoje meu é diferente. Eu praticamente não atendo filhote. Então, eu acho engraçado quando chegam representantes trazendo amostra de ração de filhote para mim. Eu falei, eu vou dar para quem? Então, é engraçado quando eu pontuo isso para o vendedor. Eu falei, olha, eu praticamente trabalho com idosos, né? Hoje é o que vem mais. Porque com o tempo a gente acaba naturalmente indo para algum caminho, né? Você vai trabalhar na primeira clínica, de certa forma, clínica boutique de Vitória, Prondog. Você é a fundadora da Prondog? Não, é a doutora Lígia, né? Lígia Moro. Eu trabalhei com ela há algum tempo, né? E depois eu montei minha própria clínica. Sua própria clínica. Pois é, mostrando a cara, tem que terminar esse primeiro bloco agora. Mas então, não sai daí não, que você já viu que o programa tá animal, cara. Quer saber algumas dicas, algumas coisas? Fica aí, porque Mostrando a Cara, entrevistando a doutora Rose, volta já já! Au, ió, miau, 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 cocorocó. Mostrando a Cara, o programa Animal, entrevista veterinária, doutora Rose. Voltamos! Rose, como é que está hoje o mundo dos pets? Que virou moda. Eu até, esses dias, eu parei o carro e falei para uma senhora que andava na beira-mar ao meio-dia com uma cadelinha pequenininha, de pés desnudos, a cadelinha. Eu falei, minha senhora, esse animal sente no pé o mesmo que a senhora sente quando a senhora pisa. Eu falei, tá linda a senhora passeando com ele, mas a senhora está fazendo o bichinho sofrer. As pessoas, por erro, elas lidam com o animal como um bibelô, enfeite delas, elas têm animais como adereço ou por amor e carinho. Como você vê isso lá na sua clínica? Existem as duas realidades. Tem aquelas pessoas que realmente acham, é até engraçado, às vezes perguntam, mas sente febre? Mas sente dor? Né? Que não tem essa noção, né? De que o animal tem, fisiologicamente, é extremamente semelhante aos seres humanos. Que usam remédios humanos. Sim, né? Então, tem aquelas pessoas que realmente compram o animal por moda. Nossa, a raça tal está na moda, então eu quero ter aquela raça tal. Esquece que o animal envelhece. Né? E o índice tem animais também que crescem, né? Como a iguana, né? Que vira um bicho todo tamanho, ele tem que sacrificar ou não sei o quê, porque cresceu. Essa é a maldade. Então, tem muitas situações aberrantes que a gente percebe no dia a dia, justamente por conta dessa falta de noção de como que vai ser o futuro. Você atende lá na sua clínica, você detecta maus tratos no animal pelo próprio proprietário? Eu vou dizer para você o seguinte, maus tratos de bater é raro de acontecer. Acontece um outro tipo,
de maus tratos? Que é muitas vezes sonegar a informação para a gente, né? Não dar a medicação que você prescreveu, não seguir as orientações. Isso, de uma certa forma, essa negligência também é um tipo de maus tratos, né? Sem dúvida. A gente tem Achar que o animal se vira, tá só de você mandar 2 vezes ao dia, dá só de manhã. Isso. Então, tem situações que a gente percebe que o animal chega muitas vezes beirando a óbito porque não houve o ouvir, né, as orientações que a gente passa. Eu vejo muitas pessoas humildes, têm animal que amam e não tem dinheiro, não tem recurso. E acham que levar aquele animalzinho ao veterinário vai sair caro. É caro. Pode sair caro, sim. Né? Assim, existe a situação, por exemplo, lá na minha clínica eu tenho um plano de saúde para cães e gatos. Né? Então, qual é a sua clínica, Rose? Aproveita, vamos fazer um comercial aqui. Dá o telefone, o Facebook, o e-mail, endereço, tudo. O nome da minha clínica é Companhia dos Bichos. Né? Eu atendo aqui em Bento Ferreira, na rua Amélia da Cunha Ornelas. Amélia? Da Cunha Ornelas, 310. 310. O telefone é 3345-3101. 3345-3101. Isso. Okay. Então, a gente tem um plano de saúde para cães e gatos. E nós temos vários clientes. É caro? Tem 3 faixas de preço. Fala logo pra gente. Tá? Vamos lá. Fica o primeiro, que é um participativo, que fica na faixa de 90 e poucos reais até 170. Mensal. Até 170 reais. Tá mais barato que o meu tá 1.700. Então, era Unimed, agora mudei. O que acontece? A gente tem clientes de baixa renda que têm o plano de saúde. Ou seja, qual que é a diferença do cliente que tem o plano de saúde daquele que não tem? A frequência com que ele vem à clínica. Então, eu raramente interno um paciente de plano de saúde. Que ele está sempre cuidando, É outra vivência. Então, é aquele cliente que vem sempre à clínica, que está sempre sendo orientado. Ele tem um canal de comunicação com a gente mais amplo. Entendeu? O cliente que vem pontualmente, é lógico que eu tenho clientes pagantes que também vêm sempre, mas não é tão comum quanto o cliente. Não é meu caso, só vai contar doente. Então, eu tenho pé no chão. Então, e tem aquele cliente que aparece pontualmente na clínica. O cliente que não é tão orientado, que não faz a medicina preventiva, o cão, geralmente, ou o gato tende a sofrer mais, né? Porque falta essa orientação básica do dia a dia, de o que vai comer. Está envelhecendo? Olha só, doutora, de noite ele já não dorme mais. Excesso de carinho prejudica o animal? Não, eu acho que... Ele vai dar a comidinha, dar o pãozinho, dar o presunto. Aí não entra aí não classifico como excesso de carinho. Eu percebi que eu me expressei mal. Então, eu vejo da seguinte forma, assim, a gente quer muitas vezes agradar pela comida, né? A maioria das pessoas, quando a gente fala, mas não pode dar isso. Mas tadinho, ele quer tanto comer isso, ele fica com o olhar pedinte. O que você diria para essa pessoa? Agora você pode falar ali para sua câmera. Não dê, tá? Mesmo que ele está pedindo, chorando, arranhando. O índice de pacientes que a gente atende na clínica com pancreatite, que é uma inflamação de um órgão chamado pâncreas, que ele é responsável por certos processos digestivos... Causados por alimentos indevidos, é muito alto. Tá? E é uma doença grave que leva muitas vezes a 10 dias de internação com risco de óbito. Entendeu? Então, assim, principalmente alimentos gordurosos. É extremamente comum, depois de feriado, eu internar paciente com pancreatite. Então, impressionante. Dá licença. Danilo, meu câmbio, não adianta mais você chorar, balançar rabinho, quando estiver comendo, pedindo pedacinho, tá? É pro seu bem que eu vou negar. Voltemos. Existem alimentos caseiros, balanceados, já feitos para cães e gatos. Mas isso aí é feito por nutricionistas, não é feito... Né, aleatoriamente. Já existe pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo, grandes cidades, são nutricionistas, são chefes de cozinha de animais. Sim. Que pode ter um arrozinho, uma polentinha com legume, tarará. Mas balanceado. A pessoa tem que saber fazer. É que tem gente que tá só polento para animal a vida inteira. Você só vai dar carboidrato. Cadê a proteína? Vai ficar animal inchado. Né? Cadê a proteína da história, né? Ou então tem gente que acha normalíssimo dar gordurinha da picanha. Ótima diarreia no dia seguinte. A gente estava aqui falando, aqui no intervalo, que eu falei, meu animal come rúcula, quiabo. A Luana falou que é do programa, acabei de esquecer o nome, Magazine, foi bom ela me lembrar, que ela dá, o que você dá, Luana, para o seu animal? Vou perguntar aqui. Caranguejo, o animal dela gosta de caranguejo.
É doido, né? Mas aí o Danilo falou, o meu come colchão. Aí é fome mesmo, né? Ele está deixando... Olha... Como é que se dá animal como sofá? Como lidar com essa situação? Isso aí é distúrbio comportamental. É igual dono, então. Então, tem doenças que levam o animal a comer qualquer coisa que aparece pela frente. Existe uma doença específica que faz isso. Qual é a doença? É o hiperadrenocorticismo canino, tá? Que é uma doença hormonal. Tá? O animal igual o pai, puxou o pai. Ele sente tanta fome que ele perde a capacidade de reconhecer o que é comida e o que não é. Então, eu já atendi cachorros que comeram caroço de cajá, né, que quase morreu de hemorragia, porque aquilo ficou raspando o estômago. Isso tem tratamento, essa doença? Tem tratamento. Tem Danilo, você tem chance. Existe um diagnóstico, né, que a gente faz e trata, o tratamento é bem seguro, bem tranquilo de ser feito. Né? E existe o distúrbio comportamental. Né? Ou então aquele filhote que ainda está em aprendizado, que apronta todas. Existem pessoas, eu vejo muito, que pegam um filhote, animal, eu não aguento, ele está fazendo xixi, cocô a casa toda. Eu falo, é igual criança que faz na fralda, igual idoso, né, que essa coisa é comum. Você tem que ter paciência. Tem técnicas também. É possível se todo animal se adestra, se a gente consegue, assim como uma criança? Sem sombra de dúvida. Todos se adestram. É lógico que tem aqueles que vão estar um pouco fora da curva, que vão ter um pouquinho mais de dificuldade. E aqueles que não vão ter dificuldade nenhuma de aprender. Mas, assim, o adestramento nessa fase é muito importante. Tem raças que, às vezes, não precisam ser adestradas. O próprio proprietário consegue impor os limites. Porque eu sempre falo o seguinte, que o cão não pode mandar. Que raças são essas? Raças que costumam ficar mais dentro de casa, como Yorkshire, Malteses, Poodle, são cães que... Fox Paulistinha, que é esperto. Mais ou menos. Fox Paulistinha é um pouquinho mais espoleta, gosta de áreas externas. Né? Por exemplo, igual as pessoas às vezes querem ter um border collie dentro do apartamento. Não é muito simples, não é que não possa ter, mas tem que saber que existem limitações. Também. Tem que exercitar paciência com esse cão, que é um cão de pastoreio. As pessoas falam o labrador, que come tudo. Eu falei, ele comeu minha casa inteira. E a pessoa estava feliz. Excesso de energia. É um cachorro que precisa gastar energia. Você não pode querer que o animal que sempre teve vida livre, que tem isso programado dentro dele, vai ficar bem dentro do apartamento fechado. Tem raças que são mais amorosas e raças menos amorosas. Tá? A gente sabe disso, né? O Poodle, por exemplo, a gente brinca que é um chicletão. Ele gruda. O proprietário anda, ele anda junto. Né? E tem raças que são um pouco menos afetivas, como o Chow Chow, o Shar-Pei, são um pouquinho mais afastados. Não quer dizer que ele não tenha um amor pelo proprietário, mas não demonstram com tanta propriedade. Tem cachorro que não gosta que pegue no colo, tem cachorro que adora ficar no colo. Né? Mas essa questão da ligação com a gente é muito antiga, né? É uma dependência que foi criada por conta de comida, por conta de alimento. De alimento, né? Que a gente brinca que o cachorro, ele é uma... Como é que eu vou dizer? Uma evolução ao contrário, né? Porque ele é o lobo que se aproximou para se alimentar. Então, quem veio... Uma involução, vamos dizer. Essa humanização do animal... Qual que é o lobo que ficou perto do humano? Aquele que não sabia caçar. Né? Aquele que precisava comer o alimento que sobrava dos humanos. E por que a gente começou a adotar? Aquela carinha bonitinha, fofinha, né? E foi se aproximando. E foi se aproximando. Às vezes a gente também é a mesma coisa quando a gente escolhe a pessoa, o parceiro, o namorado, namorada. Né? Aquela carinha linda, depois vira uma merda. Mas olha, a gente casa com o sonho e dorme com a realidade. Mas que recomendações, agora para a sua câmera, você daria para as pessoas que querem ter um animal de estimação? Primeiro, faça uma projeção na sua vida nos próximos 10 anos. Seu cachorro e seu gato vão envelhecer. Isso é fato, né? Então, a gente precisa projetar como é que vai ser a nossa vida, se nós vamos ter condições, se vamos ter estrutura, até emocional para lidar com isso. Porque não existe nada mais triste do que um animal sendo abandonado. Né? A gente já lida com N animais de rua, né? A gente, na clínica, por exemplo, acolhe animais de rua também. E nesses casos aí acontecem os maus tratos, né, animais que são abusados sexualmente, que são queimados, que são... Eu tirei de uns noias, né, no centro de Vitória, que ia ser queimado, está lá comigo, o 7, dei até o nome da rua, o nome dele é Rua 7 de Setembro. Então, é uma realidade muito triste. Fogo para curar ele. É uma realidade muito triste
E também tem aquela situação que muitas vezes o cachorro ou o gato com seus 10, 12, 13 anos, a pessoa se vê na impossibilidade, por motivos variados, de cuidar e deixa no meio da rua, solta na rodovia. Então, o que vai ser desse animal? O que vai ser do futuro dele? A sua recomendação é, eu quero um animal, pense nos próximos 10 anos e seja responsável com esse animal. A adoção é uma coisa de extrema responsabilidade. Envolve cuidados, envolve medicar, envolve muitas vezes internar, e tudo isso tem um custo, tanto monetário quanto emocional. Não é apenas o custo de dinheiro que a gente está falando aqui, a gente está falando de envolvimento. Esse animal tem um amor incondicional por você. E segura as ondas, não fica dando comidinha, presuntinho, pãozinho, não. Não. Dê a ração então, ou o alimento balanceado. Existem situações em que eu passo dietas caseiras, mas balanceadas. O ideal é manter a ração, evitem alimentos. Tem frutas que fazem mal, então a gente tem que evitar também isso. Né? Não pode dar indiscriminadamente sem saber do que se trata. Então o ideal é, na dúvida, use a ração. Ok. Rose, nosso programa chega ao final. Infelizmente, eu tinha mais um dia de conversa com você. Muita coisa. Só repetindo, a doutora Rose é a proprietária, a veterinária-chefe, que tem outros profissionais que trabalham com ela, da Companhia dos Bichos, que fica em Bento Ferreira, telefone 3345-3101. Isso. E se você tiver alguma dúvida, alguma questão, pode ligar para lá e pedir orientação também, ela tem um tempo, ela atende, ela ajuda. E a Rose é muito mais que a veterinária. Para mim virou minha amiga, porque é ela quem cuida dos meus bichos. Quer indicação melhor? Rose, muito obrigado. Obrigada a você, Parabéns para você pelo seu trabalho. Eu me emociono. Falo de bicho, me emociono. De gente não, mas de bicho eu me emociono. Mostrando a cara, depois dessa entrevista deliciosa, essa entrevista animal, encerra aqui. Mas não sai daí não, cara. Imagem TV, a única TV que tem a programação capixaba exclusiva para você. Continua aí com muita diversão. Tchau, obrigado, Rose.